Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria previamente, e atendendo à primeira parte da intervenção do deputado Rui Coelho, dizer que, no que toca ao Fundo de Compensação de Pescas que nós apresentamos no primeiro ponto da ordem de trabalhos, dizer-lhe que, infelizmente, achamos lamentável a sua intervenção, porque, por muito que tentou aqui dizer, não justificou de forma plausível e aceitável aquilo que hoje é uma realidade a nível continental e a nível da região autónoma dos Açores, que é a aplicação deste fundo de compensação, que é muito útil, muito importante para este sector nestas zonas do país. Isto porquê? Porque, indiferentemente do Estado português estar também sobre um programa de assistência externa, não deixou de ajudar, portanto, os pescadores nacionais quando foi chamado a isso e, portanto, a sua justificação não se enquadra nesta, portanto, nesta recusa que não se percebe deste fundo de compensação salarial. Por outro lado, aquilo que falou relativamente ao nosso projeto de resolução, dizer-lhe que vamos aceitar que o texto baixe a Comissão, portanto, é do nosso entendimento que temos que tentar encontrar todos os partidos pontos comuns que possam ajudar ao sector acima de qualquer questão político-partidária e, portanto, da nossa parte, há a maior abertura para discutir o assunto na Comissão. Indo então àquilo que pretendia dizer. Queria começar por dizer que, tendo em conta os próprios dados do Governo Regional, no PIDAR e no Orçamento da Região para 2014, o conjunto dos sectores produtivos, agricultura e pescas, tem vindo, desde 2006, a perder peso na economia regional, sendo, infelizmente, sectores hoje marginais e quase que desprezados por completo por quem governa, no nosso entender, a região. O setor das pescas é aquele que, no nosso entender, atravessa maiores dificuldades estruturais, em parte pelo seguimento de políticas erradas de ajustamento do esforço de pesca, que na frota do peixe-espada preto implicou o abate considerável de embarcações, supostamente para obter um equilíbrio estável e duradouro da espécie, que afinal não se veio a confirmar, agudizando sim os problemas do sector e a sustentabilidade futura do mesmo e da própria espécie. Até junho de 2012, o Governo Regional teimou no seguimento desta política de abate da frota espadeira, quando apresenta um segundo plano de ajustamento do esforço de pesca, pretendendo continuar a reduzir as embarcações através do abate, por considerar, e passo a citar, que a imobilização definitiva de embarcações é uma medida necessária e adequada à reestruturação da capacidade de pesca da frota que atua sobre esse recurso, quando o que deveria ter sido feito era a renovação da frota e adaptá-la à inovação que fossem potenciadoras de uma arte que, embora tradicional, sempre respeitou a espécie. O tempo demonstrou que o caminho acordado com Bruxelas não foi, sem sombra de dúvidas, o melhor, pois, infelizmente, outras frotas europeias, nomeadamente a francesa, reduziram drasticamente o estoque de indivíduos a pescar com a pesca de arrasto, visto que a espécie, por ser migratória, na sua passagem por outras águas, tem perdido aos poucos a sua capacidade de reprodução e com esta pesca indiscriminada que se tem vindo a assistir. Temos assistido, nestes últimos tempos, aos governantes a tentarem fazer esquecer as políticas que promoveram, culpando, como habitualmente fazem, outros pelos seus erros de governação, sendo comum ver estes governantes culparem Lisboa ou Bruxelas pelos males do sector, quando, na verdade, estes aceitaram e promoveram essas políticas que hoje têm trazido a miséria e o desalento a armadores e pescadores. Da parte do CDS, conhecedor desta realidade, tudo temos vindo a fazer para que nesta matéria, e quer noutras ligadas à pesca no geral, se venham a alterar as políticas seguidas que têm, pela sua gravidade, colocado em causa a continuidade da atividade e a vinda de jovens para este sector, que deixou de ser tão rentável e estável como noutros tempos. Assim, para além de termos apresentado várias iniciativas parlamentares que visam a correção destas situações, que travam e dificultam o acesso
Nesta atividade, pretendeu-se reforçar a discussão séria e responsável dos problemas que urge serem resolvidos e aos quais o Governo Regional poderia continuar e, infelizmente, até bem pouco tempo, ignorar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no nosso entender, importa claramente mudar de rumo. Não podemos continuar, como até agora, a olhar para as atividades ligadas ao mar de costas voltadas para o mesmo, ou como um conjunto de atividades económicas irrelevantes ou residuais, ao qual se dê pouca atenção, quando, na verdade, parte do nosso futuro, em termos económicos, passa claramente por assumir a importância destas atividades, numa lógica de criação do chamado cluster do mar, que certamente poderá ser importante para desenvolver um conjunto de atividades que, embora distintas, se tocam e geram no seu conjunto riqueza importante, a qual não podemos continuar a desprezar como até agora. A região tende rapidamente a ultrapassar o declínio que se assiste também nas pescas, pois se olharmos aos dados da Direção Regional de Estatística de 2012, verifica-se que o sector continua em profundo declínio, a perder mão de obra que passou de 476 pescadores em 2011 para 429 em 2012, sendo que a estes dados importa acrescentar o fraco valor económico que a atividade representou, na ordem dos 12,7 milhões de euros, e as quebras na captura do peixe-espada preto, que, sendo uma das principais espécies da nossa pesca, representou menos 11,6% relativamente ao ano anterior, e no valor comercializado na primeira venda também de menos 9,6%, sendo que no preço médio ficou pelos 2,20 euros, quando em 2011 andou na casa dos 2,43 euros, o que representou também uma diminuição no rendimento dos pescadores. De facto, no tocante à frota espadeira, o que se tem vindo a assistir é grave e muito preocupante, pois a evolução é negativa desde 2006, caminhando então de forma acelerada para a sua extinção. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, infelizmente o anterior PROMAR, Programa Operacional de Pescas, no período 2007-2013, foi uma oportunidade perdida, no nosso entender, no que instrumentos financeiros e de orientação das pescas poderia ter sido, para reestruturar o setor na região. Ao contrário do que se objetivou, e aqui foi dito, acabamos este período sem a competitividade e a sustentabilidade pretendidas, tal como a inovação neste setor, que também nem sequer se chegou a esboçar. Importa hoje olhar para o futuro e trabalhar no sentido de inverter o declínio da atividade e da espécie que hoje se assiste. Tudo deve ser feito para devolver ao setor a pujança de outros tempos, numa atividade que foi sempre importante para a economia de toda a região. Assim, importa que possa reintroduzir no período 2014-2020 apoios financeiros à construção, renovação e modernização da frota de pesca espadeira da região, de forma a evitar o acentuado envelhecimento da frota e, por conseguinte, que esta venha acabar por desaparecer. A par disto, importa desenvolver ainda mais atividades de investigação, a par de outras de inovação tecnológica, no âmbito do apoio técnico-científico à pesca da região, numa perspectiva de promoção e desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, que é menos agressiva. Promover e melhorar a qualificação dos profissionais do setor, envolvendo-os na gestão dos recursos. Importa também rever os apoios aos fatores de produção, nomeadamente as compensações financeiras ao preço do gasóleo utilizado nas embarcações de pesca e de aquicultura, que estão desadequados face à realidade económica e fiscal que a região vive, sendo que, para responder também a essa necessidade, o CDS já apresentou também uma proposta, um projeto de resolução que visa resolver este problema e que esperamos também possa ser discutido o mais brevemente possível. Para além disto, é inadiável encontrar novos meios financeiros que compensem os anteriormente desperdiçados, que permitam a modernização das estruturas existentes da lota, dentro do posto frigorífico e de armazenamento da região, que passará certamente pela construção do Porto de Pesca de Câmara de Lobos, prometido há imenso tempo e sucessivamente adiado, mas que incompreensivelmente ainda não tem, pelos vistos, um projeto e que, sem sombra de dúvidas, é uma infraestrutura vital para o futuro da região. Não basta ter embarcações, também necessitamos de um bom porto. É nossa obrigação continuar a dar importância e a chamar a atenção da maioria do Governo que o suportam para a importância deste setor para a economia regional.
hoje subaproveitada, como sabemos. Esperamos também que a reunião, que já entretanto marcada para a próxima quarta-feira com a Ministra Assunção Cristas, possa ser o início de um novo ciclo em que se comece a trabalhar para alterar o atual estado do sector na região. Esperamos sinceramente encontrar nesta governante o apoio necessário de quem tem um papel de interlocutora junto da Comissão Europeia possa fazer chegar da melhor forma as ambições e as reivindicações dos pescadores e armadores madeirenses. É o início de uma nova etapa que não acaba aqui e que tem certamente um caminho por percorrer. Difícil, certamente, atendendo à nossa dimensão no seio da União Europeia, mas que não podemos, de forma alguma, deixar de percorrer, sendo que, da nossa parte, CDS, nos próximos dias também apresentaremos um requerimento para que a terceira comissão especializada possa contactar e, se possível, reunir com o Comissário Europeu responsável por este setor, pois importa, em conjugação com o Governo da República, fazer chegar as nossas preocupações com a força necessária a quem, de facto, pode e deve decidir realmente. É inevitável os contactos diretos que têm que ser feitos também nesta área e, portanto, da nossa parte, o assunto tem muito para andar, tenho dito.